E aí tem muito uso do 5-HTP para a produção de serotonina. Você já deve ter visto isso em algum lugar, não sei se você já viu. Não. O pessoal às vezes suplementa 5-HTP. 5-HTP para tentar manter serotonina na fenda sináptica, né? Tentar manter os neurotransmissores lá, ou a produção de serotonina. O que eu não considero muito interessante? A primeiro instante pode ser bacana para algumas pessoas que estão com uma deficiência de serotonina. Pode ser legal, só que ela não está meio que ensinando o corpo dela a fazer aquilo. Você está colocando uma substância ali para ajudar. Tudo bem. A primeiro instante pode ser. Pode ser que isso ajude ela, por exemplo, segurar na dieta, não ter uma compulsão, não, sei lá, toda hora ficar buscando doce, ela consegue ter um controle maior. Isso acaba desinflamando o organismo dela, acaba perdendo peso, ela acaba conseguindo controlar a glicemia. E isso, por consequência, acaba que uma hora dá para ir tirando e não vai ter problema. O grande problema é que a pessoa não muda nada e quer tomar aquilo para melhorar. Vai poder melhorar, só que não está fazendo todo o restante que tem que fazer, que são os comportamentos. Então, por mais que eu possa passar a melhor suplementação para qualquer pessoa, só que se o organismo dela ela não fizer os comportamentos, mas isso daqui não ajuda. Não resolve o problema. Não resolve, porque é outra coisa. Você quer trocar uma coisa que não é igual, não é a mesma coisa. E a serotonina, né? O pessoal fala muito da sensação de bem-estar e tudo mais. Ela ajuda nisso. Mas a serotonina, muitas das vezes, faz com que a gente se blinde ao estresse e aguente, digamos, levar as pancadas da vida. Então a gente precisa ter uma serotonina adequada. O que é muito comum que médicos, né, têm prescrito, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, os antidepressivos. É algo bem comum, eu vou falar de alguns nootrópicos que agem parecido, até melhores, para alguns casos. E até me perdi aqui, tanta coisa que eu também, eu vou... Essa parte da serotonina... Vamos falar então essa parte, né? Já que já está nesse assunto, né? Pra gente não a gente ficar tinha entrado no 5-HTP e tudo mais. Isso. Então, assim, uma pessoa que libera que ela precisa de serotonina na fenda sináptica, né? Certo. Ela precisa ali de os neurotransmissores, ela vai ter todo o impulso ali elétrico, vai vir pela vesícula, vai ter... Isso daí deveria acontecer com todo mundo. E acontece com a grande maioria. O que acontece é que, às vezes, ela não tem uma boa... os receptores, ou então ela precisa ter essa inibição, né, para recaptar esses neurotransmissores para ficar na fenda sináptica por mais tempo. Essa é a intenção de se usar um antidepressivo. Entendi. Pensa que... É porque eu nunca entendi o porquê que chama inibidor. Mas é porque ele quer... É preciso manter elas ali na fenda sináptica. Manter e também meio que a reciclagem dela ficar por mais tempo ali. Então ela meio que recicla e ela volta ali, então ela inibe... Desculpa. Ela inibe a recaptação, é isso mesmo. É inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Então ele fica por mais tempo e seu cérebro é muito inteligente. Então, tem muito neurotransmissor. Então deixa eu aqui começar a criar um pouco mais de receptores. E aí isso pode começar a ajudar a pessoa a aumentar a neuroplasticidade dela, desde que, por exemplo, ela faça uma psicoterapia, mude os comportamentos, faça atividade física, controle o sono. Então, a primeiro instante, quando a pessoa está travada ali na vida, não consegue fazer nada, ele pode ajudar. Pode ajudar bastante o antidepressivo. Eu sou um pouco contra as pessoas ficarem reféns do antidepressivo e não mudarem os comportamentos. Eu também. Porque ela está fazendo... O que ela está ensinando pro cérebro dela? Ela tá, tudo bem, em teoria ela está conseguindo aumentar a neuroplasticidade e está só aguentando as pancadas da vida. Só que onde ela está fazendo aquela balança se equilibrar? Nenhum lugar. Ela não vai procurar um psicólogo, ela não vai mudar o comportamento do sono, ela continua dormindo 1, 2, 3, 4 da manhã e indo, sei lá, que horas que a pessoa acorda fazendo isso, ela come besteira o tempo todo, continua inflamando o corpo dela o tempo todo. O peso por si só já é inflamatório, peso que eu falo, né, sobre peso e obesidade, ele já libera citocinas inflamatórias do tecido adiposo. Isso vai causando o quê? Neuroinflamação. Não, a via, para todo mundo acontece. Só que tem pessoas que estão acontecendo demais. E aí, ela só fica ali, não, mas eu preciso do meu remédio. Fala, não, você precisa mudar os comportamentos. O remédio, ele está sendo um paliativo. E já isso aqui saiu os últimos estudos, mas meio que o óbvio, que mais ou menos 45%, 55% das pessoas são os que têm melhora com o antidepressivo. Porque às vezes não muda os comportamentos. E tem outra coisa, por exemplo, se nessa vida da pessoa existe algo que a fez chegar
Por exemplo, um trabalho, um relacionamento, a vida. Se ela não, tipo, o antidepressivo não vai resolver, entende? Não resolve a equação. Total. Ameniza que ela consiga... Às vezes sair da cama, né? Seguir, Dependendo do exato. Seguir ainda. Só que se ela não conseguir mudar o que está em torno, ou seja, o ambiente que está influenciando ela, vai complicar tudo. Eu conheço, assim, não sou muito próximo, mas, sabe, amigo de amigo e tal. Conheço gente que toma antidepressivo e, assim, não... E tem comportamento todo errado. Toma, não se exercita. Ainda bebe bebida alcoólica, né? Bebe. Todo final de semana, quase. E aí vai. Nossa, caralho, que foda isso, cara. O mundo tá tendo muito disso. Tá tendo muito. E aí por isso que eu falei, não existe pílula mágica. Não vai resolver os problemas. E tanto é que se existisse a cura para depressão. Primeiro que não gosto dessa palavra cura, tá? Eu já falo dessa maneira. Então fala assim, não, eu tenho a cura. Não existe cura para muita coisa. O que existe é remissão daquilo que... Como você está. Remissão daquela doença. No caso, por exemplo, né, a gente chama de antidepressiva, mas muitas das vezes usa, por exemplo, para ansiedade. Porque aí mantém esse neurotransmissor mais na fenda sináptica. Só que lembra que eu te falei que se a pessoa faz um exercício, melhora o sono, ela começa a ter um equilíbrio neuroquímico natural. E ela já consegue pelo menos melhorar várias vias. Ela começa a desinflamar o corpo, começa a desinflamar os neurônios. Essa neuroinflamação começa a ser diminuída. Aquele ácido quinolínico lá que eu falei começa a ser diminuído. A balança entre glutamato e GABA começa a ser melhorado. Se ela passa com um nutricionista que conhece e tudo mais, igual tem muitas substâncias. Mas eu falar sobre algumas, né? A taurina, que eu postei esses tempos. A teanina, que foi até que eu trouxe aqui, até o Lutz vai usar aqui. Você tá esquentando a água? Esquentou já? Traz aí então. Que a gente já faz um cafezinho então. Eu Esse horário não pode tomar café, eu acho. É verdade. Mas hoje pode. Verdade. É pra gente experimentar aqui. Trouxe uns brainstorm pro Lutz testar aqui, pra ele ver se ele gosta. Boa. E assim, Lutz, a gente tem fitoterápicos que, por exemplo, auxiliam na mesma via. Só que o que é mais legal desses fitoterápicos que eu vou falar? E eu não tô aqui até pra galera entender que não é uma prescrição. Estou falando que existe um mundo além. Normalmente, os normais, fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina e citalopram são os medicamentos de praxe ali que são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Alguns deles também são de noradrenalina. Por exemplo, o que a gente tem aí natural? Tem dois deles que são bem legais. Primeiro, que é um dos que eu considero aí talvez iniciais e tem muita evidência científica. A erva de São João. Desculpa, só para pontuar isso. O que define o fitoterápico? Que eu não sei. É uma erva, né? Qualquer fruto. A gente tem um fitoterápico aqui, a rodiola rosa. Uma erva, uma folha, um fruto, qualquer coisa do tipo que tenha princípios de um medicamento. Então, ele é classificado, digamos assim, ele seria um medicamento. Só que por ele ser natural, ele é um fitoterápico. Deu pra entender? Entendi. Então, por exemplo, o medicamento, ele tem que ser feito pela indústria. Quando é um remédio, quando é um medicamento assim, deve ser feito, pode ser feito a partir de algumas misturas de plantas e tal, mas geralmente é uma coisa que não existe. É uma coisa química, criado, construído, às vezes, em base de alguma coisa que existe na natureza. É a droga, certo? Exatamente, é uma droga. Então, a gente já pode ficar com a pulga atrás da orelha, que imagina que um organismo que é biologicamente natural não tem a mesma conectividade com uma coisa que é química, por mais que ele ajude sim para várias coisas. A gente é uma vida, né, de todo mundo. Não dá pra gente dizer que um remédio vai matar essa pessoa em 10 anos, em 20 anos, sei lá, 50 anos. Não dá pra dizer com toda a certeza do mundo. Porque tem que avaliar essa pessoa desde a hora que ela começou a tomar até o final. E não vão ficar fazendo isso pro resto da vida. E tem vários estudos de longo prazo, conseguem avaliar algumas coisas, mas isso seria impossível porque é todo um estilo de vida que a pessoa seguiu. Agora, se a gente for falar questão, né, voltando ao fitoterápico. O fitoterápico, então, ele vai agir praticamente como medicamento. Então a gente tem um deles que é o erva de São João.
que é o hipério. E aí a substância que tem, geralmente o fitoterápico é a folha. Dentro da folha tem várias substâncias, dentro do fitoterápico, várias, nelas que trazem todos esses princípios benéficos dela. Tá, então o fitoterápico seria então a erva em si. E dentro dela tem várias coisas. Isso, tá. Por exemplo, vamos chamar de terpenos, glicosídeos, depende da erva, né? Depende de qual. A erva de São João, o principal é o Hipericum perforatum. É um nome engraçado, mas é um nome em inglês. Parece uma magia do Harry Potter. Toda vez que eu falo, eu penso nisso. Toda vez que eu penso. Em primeiro lugar, o que é legal? Erva de São João. Por que esse nome, né? Erva de São João. Em inglês é Earth John Wirt. E aí, a erva de São João, ela nasce no dia, acho que de 24 de junho, que é o dia de São João. E aí, tem esse nome. Aí, beleza. Aí tem o Hipericum perforatum, a magia do Harry Potter. Ele acho que é 0,3%, se eu bem me lembro. Esse Hipericum perforatum, ele é inibidor seletivo da recaptação lá de serotonina na fenda sináptica. Só que também é de noradrenalina e de dopamina. Então, ele tem um benefício plus dos outros. Legal. Outra coisa que ele pode fazer, ele é um inibidor da monoamina oxidase. Para não complicar muito aqui, a monoamina oxidase é a enzima que degrada monoaminas. Então você inibe essa enzima. Então você aumenta monoaminas. Monoaminas que a gente tem, dopamina, serotonina. Então a adrenalina, então você mantém elas também por mais tempo, mais viva. Claro que ela tem muita interação, por exemplo, com qualquer medicamento psiquiátrico. Então, você não poderia, por exemplo, estar tomando um desses daí que eu citei, né, junto com ele. É um outro. Ele só serve, né, em questão de ciência, ele só serve para depressão leve a moderada. Mas assim, por que não tomar isso sempre? Por exemplo, por que não tomar isso todo dia? Ou pode? Não consigo te afirmar se pode. Teria que te acompanhar para saber se é necessário. Entendo. Tá. Porque pode dar algum efeito colateral, por exemplo, o corpo não conseguir mais, sei lá, manter a dopamina do jeito que tem que manter sem ele. Isso. É tipo isso? Todo fitoterápico, assim como medicamento, existe uma dose segura, né? Uma dose tóxica. A dose segura, ele costuma é complicado de dose, mas eu vou falar, né? Na média, entre 300 a 900. Tem alguns que vai até 1.800 miligramas. É bastante. O que tem de possíveis colaterais? Né? Não pode na gravidez, de forma alguma. Na verdade, a maioria dos antidepressivos não se pode na gravidez. Sangramentos, tem que tomar cuidado com isso. Sangramentos hemorrágicos. Síndrome serotoninérgica, que chama, que é justamente um dos possíveis, por exemplo, que a gente tem que falar, porque pode ter esse risco, que é o que é muita serotonina, e isso pode levar à morte, tá? A síndrome serotoninérgica. Caralho, sabia. Mas assim, é quando a pessoa, sei lá, tá usando 5-HTP, medicamento e tal. Sabe quando a pessoa tenta, né, se matar por causa do medicamento? E às vezes fazendo essas coisas. Não sei se é fazendo exatamente essas coisas, mas ele pode. E tem seus riscos também, fitoterápicos. Então assim, muita gente acha, é natural, não tem problema. Não, tem problema, fitoterápico. Só que ele tem... O que é o benefício? O benefício maior. Que você não tem tantos colaterais principal, que é o que todo mundo reclama de antidepressivo. Baixa da libido. É um dos, assim, é unânime a maioria das pessoas que entraram no antidepressivo parar de tomar ou, sei lá, qualquer eventualidade porque o relacionamento tá ruim, porque ela não tem mais libido, tanto a mulher quanto o homem. Outro motivo também. Normalmente dá para você tirar com mais facilidade. Então se torna mais fácil de usar. Ela melhora vicia, também. Você diria? É porque qualquer comportamento vicia, né? É difícil dizer que vicia, viu? Porque... Talvez menos que uma droga? Provavelmente. Eu tenho alguns psiquiatras que eu mantenho contato, que converso e tal. Eles seguem essa linha mais natural, eles passam muito CBD e tal. Eles geralmente passam mais Hipericum, né? O Hipericum perforatum, eles falam que preferem. Então eles preferem seguir essa linha. A maioria das pessoas talvez nem conheça porque, né, não se fala. Né? Não se fala. Então ele é interessante, dá para ser manipulado em gotas, em tinturas. Ele dá para ser feito chás da erva de São João. Claro que o chá é muito difícil de você adequar a dose correta que a pessoa precisa. Sim. E eu diria para a pessoa que assim, não sair tomando. Né? Não é uma coisa de sair tomando. Vamos sair tomando, não.
tentar, né, passar com um profissional que entenda e que saiba fazer o uso dela corretamente. Outra coisa que tem de benéfico nela é um anti-inflamatório, né? É um anti-inflamatório e antioxidante muito bom, natural. Então, por causa dos outros compostos, não o hipérico, os outros que eu não sei nem falar os nomes, que são mais complexos, mas que na erva de São João tem para ajudar. Outro antidepressivo natural. Por exemplo, esse hipérico, eu considero, ele é dito como interessante, né, para depressão leve a moderada. Depressão severa não é interessante. Depressão severa normalmente é medicamento e tudo mais. Por quê? Por causa do tempo de ação. O organismo precisa de uma média de umas 6, 8 semanas para começar a ter uma melhora. Geralmente um antidepressivo costuma ser 3, 4 semanas, às vezes até menos para algumas pessoas. Então ela precisa às vezes, agir rápido, né? Então não vai dar certo. Isso é o CAMAT, tá? Que avalia, que é o Centro Canadense de doenças psiquiátricas, principalmente ansiedade e depressão. Outro que também ele começou a considerar como tratamento de primeira linha, crocus sativus. É um nome engraçado, né? Mas crocus sativus é Você já viu no mercado uns negocinho vermelho que chama estigmas de açafrão? Cara, é um não tempero. sei, nunca reparei. É um tempero. É o tempero mais caro do mundo, eu acho. É? Acho que é o mais caro, porque, assim, ele vem só uns fiozinhos, tem tipo 3 gramas ou 5 gramas, custa uns R$80. Louco. Ele é bem carinho, bem carinho. E ele é pra finalizar prata e tal, porque cada flor de açafrão... desculpa, o nome é açafrão, né? Isso é o açafrão verdadeiro. O açafrão que o pessoal fala da cúrcuma é o açafrão da terra, mas naquilo não é o nome que a gente deu, mas não é o nome real dele. O nome real é turmeric, né? Turmérica seria, né? O açafrão, ele é uma flor, ele tem 3 estigmas. Então pensa que aquele potinho que tem uns negocinhos lá, foi umas, sei lá, 10 folhas dessas. Aí tem a suplementação dele, que são os estigmas de açafrão, que esse daí é o crocus sativus, que é o princípio ativo dele. E ele também é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina, dopamina e serotonina. Caramba, e é um anti-inflamatório natural. Esse já é mais interessante, porque esse tem muito menos colaterais. Ele pode ser usado até a médio e longo prazo. Para meninas, mulheres que têm muita TPM, muita tensão pré-menstrual, interessante se usar. Então, é uma substância que é válido, por exemplo, com uma depressão leve a moderada também. E como o CAMAT também considera como tratamento de primeira linha também. Então, está começando a ter mais evidências científicas a respeito dele. Deve ter uns 8, 10 artigos assim que são a respeito do crocus sativus e tem padronizações. O Afron, vou abrir aqui, né? Eu mesmo faço uso. Então, ele é interessante, ele é bem válido, só que tem que, como eu falei, umas 8 semanas para começar a sentir o efeito. Entendi. Tem muita coisa, né? Vamos já preparando o café. Uhum. Mas tem muita coisa... Você prepara? Que eu não sei qual a dose. É bem pouquinho. Tá. Tem muita coisa que é legal tomar, por exemplo... É verdade, né? Eu não pensei nisso. Não, fica tranquilo. Tem muita coisa que é legal a gente tomar que só vai ter efeito depois, né? Creatina, por exemplo. Ela vai se acumulando, não é isso? Já que você já falou... A gente vai preparar um brainstorm coffee. Pega uma colherinha também. A creatina ela é onotrópica, tá? Você pode achar que não, mas ela é onotrópica. Legal, ela é considerada onotrópica. E sim, é que a gente, por exemplo, a creatina, você tem que saturar os seus níveis de creatina fosfato no seu músculo esquelético. Essa saturação ocorre sempre. Ela vai ocorrer ali, se eu usar 3 a 5 gramas todo dia, vai saturar. Beleza, uma média de uns 15, 20 dias vai saturar. Antigamente, é que você é bem mais novo, né? Mas eu venho da geração lá dos macacos velhos de academia, né? Então, assim, o que alguém falava era bom e tal. Existia uma coisa que chamava saturação de creatina durante 5 dias. Por que faria isso? Durante 5 dias, você usava 20 gramas de creatina, o que é uma dose bem mais alta para a maioria, dividindo 5 gramas 4 vezes no dia. Porque você satura rapidamente o seu tecido muscular e aí você sente os efeitos dela mais rápido. Isso daí hoje em dia já nem é feito porque... Não precisaria. Já se sabe que de qualquer forma vai acontecer no tecido muscular. Então, não tem necessidade disso. Mas quando, por exemplo, seria necessário? Eu sendo nutricionista.
o Lutz veio para a minha consulta, daqui a 30 dias ele tem uma luta. Pô, então qualquer dia está contando para você. Todos os dias estão contando. Então vamos saturar para ser mais rápido. Entende? Estou falando no caso da creatina, tá? Não dos anteriores. E é essa a ideia. A ideia é justamente chegar mais rápido. E ela age como um nootrópico, porque ela hidrata todas as suas células. Ela tem hidratação intracelular dentro das suas células. Isso também faz com que você tenha melhora de mitocondrial. E mitocôndrias também tem nos nossos neurônios. E aí você melhora também sua funcionalidade cerebral.